o mundo, infelizmente, não fala, né, em outro assunto, a não ser o triste conflito entre Israel e o grupo Hamas, uma guerra sem precedentes que já fez milhares de vítimas inocentes, que não há sinais de que uma guerra que vai acabar tão cedo, pelo menos por enquanto, infelizmente. Nas conversas entre amigos e familiares, nos noticiários, aqui na rádio, na internet, somos bombardeados literalmente por notícias sobre os ataques a civis e as bases dos dois países. Mas como se defender do impacto mental e manter a nossa saúde em dia, mesmo sabendo que a guerra acontece fora do nosso país? Pois é, a gente recebe nesse momento, ao vivo, aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã, a doutora Carla François Gonçalo, psicanalista em saúde mental. Doutora, muito bom dia, prazer tê-la conosco, bem-vinda. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Prazer novamente estar aqui. Se eu pudesse, eu ficava aqui toda semana, né? A gente conversar de um tema tão importante como saúde mental, né? É verdade, doutora. Hoje em dia é mais comum e importante falar disso. E tem muita gente falando sobre saúde mental, né? Fico feliz por isso. Eu acho que a gente poderia falar e fomentar mais sobre isso, que é a nova pandemia do momento. São pessoas hoje com déficit, né, nessa questão da saúde mental. É verdade. Doutor, é quase impossível, né, como a gente comentou aqui na abertura, não ficar sabendo, né, enfim, mesmo tão distante, em outro país, que civis inocentes, né, estão sendo executados com muita crueldade, bebês decapitados, e com isso a nossa saúde mental acaba sofrendo esse tipo de impacto, né, mesmo, enfim, sem a gente perceber, eu acho que o ser humano em si é afetado, né? A gente, todas as vezes que nós nos encontramos em catástrofes assim, a gente cria pra gente essa comoção toda, é comum do ser humano até, né? Mas é bem importante que a gente saiba que o cérebro, quando ele se sente ameaçado, porque quando a gente ouve, né? A guerra está lá, mas como ela vai impactar aqui, né? A gente está muito próximo desse sentimento. Então, quando o cérebro ele percebe um tom de ameaça, a primeira coisa que o sistema nervoso simpático ele faz é liberar cortisol e adrenalina. Porque é aquela questão da luta e fuga, né? Então, o batimento cardíaco ele acelera, a temperatura ela aumenta, para a gente ficar pronto para a ação. Então, todas as vezes que a gente ouve alguma coisa ruim, o nosso cérebro não entende que não é aqui, é Israel. Ele entende como ameaça ali. Então, todas as vezes que a gente ouve isso, e se a gente ouvir uma coisa aqui pontual ali, né, de vez em quando, a gente entende isso e volta, porque é comum do nosso cérebro acontecer isso, porque faz parte da nossa evolução. Mas quando isso acontece de forma crônica, né, manhã, tarde, noite, a gente começa a ficar hipervigilante, e em ficar hipervigilante, algumas pessoas começam com ansiedade, né, sintomas depressivos e por aí vai. Isso aconteceu lá com os primitivos, a gente herdou, né? E continua, e se não ter o autoconhecimento, não consegue lidar com essa situação. Agora, doutora, a pergunta que lhe faço é o seguinte: a senhora tem percebido isso no seu consultório? Há relatos de pacientes, de catarinenses, de brasileiros, de joinvilenses que dizem, né, doutora, a guerra me afeta por aqui também. O que a senhora tem percebido? Eu tenho 2 casos lá na clínica, onde houve, né, na nossa conversa, ela fez, Carla, eu percebi que fiquei um pouco mais ansiosa, uma não começou a dormir, ficou mais inquieta, mais irritada, né, mas uma em pontual, assim, ficou extremamente ansiosa. Ela já tinha um quadro de ansiedade crônica, que a gente vem tratando há alguns meses, e ela não sentia mais essa ansiedade, mas aí começou a ser bombardeada por essas informações, e aí ela teve um quadro de ansiedade bem alto por esses dias agora, justamente naquela questão ali das crianças, quando houve aquela... Eu acho que todo mundo se sentia um pouco mexido com aquilo ali, né? Imagens muito fortes, né? São imagens fortes, né? Então a gente até fala, né? O que a gente vai ouvir ao longo do dia, né? Como que a gente vai se comportar, porque a gente não pode ficar alheio às informações externas, né? A gente precisa entender o que está acontecendo, ouvir, mas até que ponto, né? Até onde isso é, vamos dizer assim, entre aspas, saudável ouvir. Então, é preciso ter essa percepção, é extremamente importante para que a gente continue com a saúde mental em dia. Doutora, a gente sabe que as notícias ruins acabam afetando todo mundo, né, de modo geral. Mas na opinião da senhora e com a experiência que a senhora tem, os jovens sofrem mais ou são mais as pessoas com um pouquinho mais de idade? Os jovens. É difícil dizer assim, quem sofre mais num quadro geral, né, de informações, mas o jovem ele tem um impacto maior porque a gente não, infelizmente, a gente estava comentando isso há pouco,
essa juventude de hoje, ela não conseguiu desenvolver resiliência, né? E como o nosso cérebro não entende que não é aqui, e a gente, por natureza, tem a luta e fuga, com eles não é diferente, né? Mas eles não conseguem ainda perceber e lidar com tudo isso. Tanto que o quadro ali da pandemia trouxe uma gama de jovens aí com distúrbios sociais, né? Sem querer sair, conviver com pessoas, depressivos, ansiosos, muito mais do que a gente, assim, de 40, 45. Então, a gente tem um quadro muito maior nessa comunidade mais jovem e com certeza com eles também nesse impacto da guerra. Queria pegar esses 2 pontos que a senhora acaba de citar. Primeiro, que é isso da resiliência, e o que a senhora comentou agora há pouco sobre a questão do acesso às imagens das atrocidades que a guerra acaba provocando, infelizmente. Quando a senhora comenta que o jovem não tem resiliência, aí já lhe encaminho a pergunta, que é a seguinte: como, então, preparar, desenvolver a resiliência na juventude, de um modo geral, em todas as pessoas neste momento? Por quê? Como a senhora comentou, a gente recebe pelo WhatsApp, que é uma rede submersa de notícias, de informações, tudo e qualquer conteúdo. Agora, a decisão é minha, se eu dou o play ou não para ver aquele conteúdo de crianças decapitadas e tudo mais. Isso faz parte dessa formação também da resiliência, doutora? Quando a gente só decide o que vê quando a gente se conhece, né? Então, o ser humano precisa saber como o ser humano funciona. Isso de forma geral, todo mundo. E com o jovem, a gente está deixando de dizer muitos nãos, né? Eles estão imersos, na verdade, eles já nasceram nesse universo aí tecnológico. Então, o poder de decisão vai a partir do momento que ele se conhece. Eu tenho estrutura emocional para ver um vídeo desse ou eu não tenho, né? E isso é conversado em casa. Né? Isso é desenvolvido em casa. Quando a gente conversa com o nosso filho, quando ele percebe quando ele vai ficar triste, quando ele vai ficar zangado. Eu converso muito com os adolescentes lá. Se você sabe quando você vai ficar ruim, quando você vai ficar zangado, quando a raiva vai chegar, eu brinco dizendo que eu conheço a minha raiva quando ela passa pela porta. Então, se eu chego, entendo que minha raiva está chegando, eu consigo burlá-la, eu consigo reequilibrar. Né? Então, isso para o jovem hoje não tem. Eu sei que, na grande maioria, tem muita gente ainda que não conhece a educação emocional como um todo. Mas, nesse âmbito da juventude, muito menos, né? Então, ele sai abrindo tudo de forma aleatória e quando ele vê, ele tem crises de ansiedade. Então, é muito frequente você ver hoje jovens, eu senti crise de ansiedade, preciso ir embora, preciso sair da escola, porque eles estão ali sendo bombardeados por informações e eles não têm esse domínio. E esse domínio do equilíbrio emocional necessariamente passa pela educação doméstica também. Doutora, isso que eu queria lhe perguntar, até pegando o gancho da resposta da senhora, como é que a pessoa consegue perceber que ela realmente está precisando de uma ajuda de um profissional? Como isso acontece? Quando ela começa a dormir pouco, né? Quando ela perde a vontade de comer, né? de tomar banho, de interagir com as pessoas. Quando a gente fala disso para adolescentes, existe uma linha muito tênue ali entre a rebeldia da adolescência, que a gente sabe que o adolescente não gosta de escovar o dente, não gosta de sair de cabelo desarrumado, com a roupa desajeitada. Então, existe uma linha muito tênue entre a depressão ou o que está me fazendo mal com o comum do que é ser adolescente, né? Por isso que os pais precisam recuperar a intimidade com os filhos e olhar e saber como seu filho está a partir do momento que ele anda. Isso é extremamente importante quando a gente fala de adolescente. Quando a gente fala de adulto, e aí é muito mais fácil se perceber, porque o adulto normalmente tem rotinas a cumprir. Então, se ele já não quer acordar mais cedo, vai ficar por ali, né? A baixa vontade de viver, né? Tem pessoas que chegam lá na clínica da gente e falam, Carla, eu fico perguntando quanto tempo eu vou viver ainda. Isso é um alerta extremamente alto, né? Mas as pequenas micro informações ali é a pessoa que tem rotinas a cumprir, que normalmente, não quero ir hoje, vou por obrigação, que passe logo a semana, meu Deus, é um parto viver. E aí ele precisa buscar ajuda. Quando me autoconheço, doutora, e tenho a decisão de, por exemplo, não querer ver uma imagem de guerra ou não querer comentar sobre a guerra, eu posso em algum momento cair numa roda de amigos ou de profissionais que estão discutindo esse tema. E a pergunta que lhe faço é como tratar isso com a família, com os amigos, de temas que são sensíveis que muitas vezes eu não quero comentar sobre aquilo. E aí, qual é o combinado nesse caso, hein? Quando eu entendo que aquela
informação me faz mal, né? E que eu não tô afim de ouvir isso ou falar sobre isso, e eu tô num grupo de amigos ali, ou eu mudo de assunto de forma leve ali e começo a falar sobre outra coisa. Eu brinco muito que quando tem uma conversa ali que eu não tô afim, será que vai chover hoje? Né? Daí as pessoas já começam a perceber que você não está muito afim de falar sobre aquilo. Mas isso aí, você precisa estar muito ciente e entender consigo do que lhe faz bem ou não. E a gente tem por hábito, né? E aí o ser humano como um todo, de achar que é grosseria quando você quer mudar de assunto, né? A gente tem por hábito, a gente às vezes não quer ir numa festa, a gente não diz assim, não estou afim de ir numa festa. A gente diz, teve um imprevisto, né? Aconteceu alguma coisa, chegou alguém em casa, a gente não tem esse hábito, às vezes não quero isso, eu não gosto disso, vamos mudar de assunto. A gente acaba suportando coisas que nos faz mal. Então, uma das coisas libertadoras é quando a gente sabe o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E a gente tem assim, olha, eu não gosto de falar sobre esse assunto, vamos conversar sobre outra coisa. Então, se tem muita gente, gente, vai chover hoje. Vocês viram como Joinville fez frio, né? Que loucura, e agora já está quente. E daí você vai mudando de assunto. Se não tem como mudar, logo depois da conversa, coloca uma música legal, né? Vai ouvir alguma coisa que te faz bem. Por isso que o autoconhecimento é extremamente importante para a vida de qualquer ser humano. Quando a gente se conhece, eu faço uma playlist das músicas que eu gosto. Ouvi o noticiário de manhã, porque eu começo a me arrumar ouvindo, né? Porque ao longo do dia eu não consigo mais, então eu escuto. Mas logo depois eu coloco uma música que eu gosto. Porque daí eu começo a desassociar daquele... do ser humano que me fez ser gente ali, que é da luta e fuga, né? Do sistema nervoso simpático que me faz ter cortisol. Então eu vou começando a colocar coisas no meu dia a dia que me faz perceber e entender, ouvir e saber o que está acontecendo ao meu redor, mas de forma mais leve. Até porque o mundo não é só guerra, né, doutora? Tem tanta coisa boa acontecendo, né? Que a gente precisa ter essa autoseleção. Então escuta a guerra, escuta os problemas que tem, né? Seleciona o que vai ouvir. Infelizmente a gente está num mundo estranho de fake news, então se passa uma coisa, uma verdadeira e 10 falsas. Então a gente precisa saber as fontes de onde a gente vai ouvir, como a gente vai ouvir, mas também cria um arsenal ali de coisas legais. Tem tanta coisa na internet boa também de se ver, cada meme que você ri de gargalhar de orelha a orelha. Então separa coisas que faz bem. Tem gente que começa a desenvolver uma questão crônica de ouvir problema e daqui a pouco ouve mais e vai buscando mais e quer se atualizar o tempo inteiro. Então busca uma hora específica para ouvir. Se de manhã te faz mal passar o dia todo, na hora do almoço ali vai, né, se atualiza. Evita esse tipo de informação perto da hora de dormir, porque aí você precisa ter uma higiene de sono de qualidade. Então, se você ouve isso lá pelas 7, 8 horas, isso vai reverberar aí até 1 da manhã. E se você já tem as percepções de desenvolver quadros ansiosos ali, por exemplo, você não vai conseguir dormir porque teu corpo vai estar ali respondendo às ações que ele ouviu. E a gente entendendo que o cérebro não entende de espaço e tempo, né? Se a gente tem uma situação de sofrimento que aconteceu há 10 anos, por exemplo, e a gente vai lembrar, o cérebro lembra como hoje. Então ele não tem, embora a gente conheça passado, presente e futuro, questões de sentimento eles lembram como hoje. Então é muito importante que a gente entenda isso e que a gente desenvolva também aí um arsenal de coisas que nos protejam desse bombardeio todo que a gente está vivendo nos dias de hoje. E não só da guerra, né? A gente tem esse bombardeio de informações o tempo inteiro, são 24 horas de informação. Então a gente precisa criar esse filtro de informação e principalmente no período que a gente ouve isso. Doutora, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta ao contrário para a senhora, né? A gente sabe que a maioria das pessoas acabam de alguma forma sendo afetadas ou se sentindo afetadas devido a essas notícias ruins, né? O bombardeio de notícias ruins. Mas para aquelas pessoas que recebem essa informação e que em nenhum momento tem esse sentimento de empatia, né? É sinal de que alguma coisa também está errada ou não? Não necessariamente, né? Tem gente que ao longo do tempo, e aí a gente precisa ver cada caso, né? Um caso é um caso e outro caso é outro caso. Existem pessoas que desenvolvem isso porque sofreram alguma coisa ao longo do tempo e aí eles conseguiram criar uma camada ali protetora para sentimentos ruins. Tem gente que teve perdas muito grandes e aí criou-se também uma esfera de autoproteção. Cada caso é cada caso, né? Existem psicopatas que também não sentem nada e aí é para o todo. Então é muito relativo essa questão da preocupação com quem não sente, né? Porque existem pessoas que sentiram muito e em razão disso eles criaram aí, se autodesenvolveram no ponto assim, isso aqui não
não dá para mim, não vou ouvir, e se eu ouço, não sinto nada, porque eu já senti tanto. E aí, de forma inconsciente, criou-se ali uma camada que ele não sente. E aí, a gente não consegue julgar, porque cada história é única, né? Doutora, obrigado pelo bate-papo, boa semana para a senhora, obrigado pelas informações, tenho certeza que isso foi um papo esclarecedor para o ouvinte fazer essa seleção, ter o autoconhecimento para a gente blindar a nossa mente dessas notícias. Exatamente. Também. Eu que agradeço e boa saúde mental, boa saúde redundante, né? Saúde mental para todo mundo que a gente está precisando, principalmente nos dias de hoje. Certamente. Obrigado. Obrigada.